Você já percebeu como, quando mais queremos controlar algo, mais distante isso parece ficar? É como tentar segurar a água nas mãos. Quanto mais força aplicamos, mais rápido ela escapa entre os dedos. Esse é o paradoxo que aprisiona a maioria das pessoas que buscam entender a manifestação quântica. O desejo genuíno de criar uma nova realidade se perde no medo de não conseguir. O ego, essa instância mental que acredita estar no comando, tenta usar o universo como um mecanismo de resposta. Ele diz: se eu pensar positivo, o universo me ouvirá. Se eu fizer as técnicas certas, ele vai me recompensar. Mas o campo quântico não responde ao que o ego quer, ele responde ao que você é. E essa é a primeira grande ilusão da manifestação, acreditar que a criação vem da mente pensante, quando, na verdade, ela emana da frequência vibracional do ser. O ego quer controlar porque teme desaparecer. Ele precisa de garantias, precisa saber como e quando. Mas a manifestação é o oposto disso. Ela acontece quando o observador relaxa, quando a necessidade de controlar se dissolve e o campo pode finalmente refletir o estado interno sem interferência. É nesse ponto que a ciência e a espiritualidade se encontram. O colapso da onda descrito na física quântica é, essencialmente, o instante em que a potencialidade infinita se transforma em realidade observável. E esse colapso não é forçado. Ele é natural, inevitável, espontâneo. Pense nisso como uma orquestra invisível. Cada pensamento, emoção e intenção que você emite é uma nota vibracional. Quando o ego tenta comandar a música, ele cria ruído, dissonância. Mas quando a consciência simplesmente permite que a sinfonia aconteça, o campo se harmoniza, e a melodia da manifestação começa a se desenhar. O grande erro é acreditar que o universo é algo lá fora que precisa ser convencido a te entregar algo. Mas o universo não está fora, ele é você. Você é o campo se observando, se experimentando, se criando a cada instante. Então, quando o ego entra e diz eu preciso disso para ser feliz, ele está negando a própria natureza do campo, a natureza de plenitude, de presença, de ser. O ego é como um ator que se esqueceu de que está em uma peça. Ele acredita que o cenário é real, que o papel que interpreta é tudo o que existe. E quando o script muda, ele entra em pânico, tentando reescrever a cena. Mas a consciência desperta sabe, a cena muda porque o enredo interno mudou primeiro. Quantas vezes você já manifestou algo justamente quando desistiu de tentar? Aquele momento em que você soltou, respirou e disse, se tiver que ser, será? Essa é a entrega que o campo entende. Não é fraqueza, é ressonância. É o instante em que você deixa de vibrar a falta e começa a vibrar o ser. O universo não lê palavras, nem pensamentos isolados, ele lê estados vibracionais inteiros. E o estado do controle é, inevitavelmente, o estado da dúvida. Quem confia não controla. Quem está em harmonia com o campo não tenta apressá-lo. Aquele que sente que já é, naturalmente se torna. Por isso, a verdadeira manifestação começa quando você para de tentar manifestar. Ela nasce no silêncio entre os pensamentos, no espaço onde o ego se cala e o campo fala. É o momento em que o Criador se funde com a criação e entende que nunca houve separação, apenas o esquecimento temporário dessa unidade. O segredo é simples, mas o ego complica porque ele não suporta o simples. Ele precisa de fórmulas, passos, técnicas. Mas a consciência só precisa de presença. A energia que cria mundos não é comandada, ela é sentida. Ela flui através de você quando você permite que o eu que controla descanse. Então talvez a pergunta não seja como controlar minha manifestação, mas sim em que parte de mim o controle ainda precisa ser solto. Porque quando você solta o controle, o campo finalmente pode respirar. E nesse respiro, o universo inteiro reorganiza-se ao redor do seu novo estado de ser. Esse é o primeiro passo, o mais difícil e o mais libertador. Não é sobre fazer mais, mas sobre lembrar quem é o observador por trás de tudo. E é nesse ponto que o jogo da manifestação começa a mudar completamente.
Não porque você aprendeu uma técnica nova, mas porque você parou de lutar contra a própria vibração. A maioria das pessoas acredita que manifestar exige esforço, foco constante e pensamento positivo ininterrupto. Mas a verdade quântica é o oposto. Quanto mais você tenta forçar o campo, mais ele se distancia de você. O universo não responde ao esforço, mas à frequência natural da coerência. E coerência não nasce da tensão, nasce da rendição. A física quântica descreve o campo como uma rede de infinitas possibilidades, onde todas as realidades coexistem em estado de superposição. Cada pensamento e emoção que você emite faz colapsar uma dessas possibilidades, transformando-a em experiência concreta. Mas aqui está o paradoxo. Quando o desejo vem impregnado de necessidade, ele não colapsa o campo, ele mantém a possibilidade suspensa. Porque o campo responde ao seu estado vibracional, não ao que você diz querer. É por isso que menos é mais. Menos esforço, mais entrega. Menos controle, mais confiança. Menos ruído mental, mais silêncio vibracional. O universo não entende linguagem humana, ele entende vibração pura. E a vibração mais poderosa é a do ser que já se sente completo, mesmo antes da manifestação se materializar. O ego, no entanto, odeia esse paradoxo. Ele quer resultados visíveis, provas rápidas, garantias palpáveis. Ele diz: se eu visualizar o suficiente, vai acontecer. Mas o campo não se dobra diante da insistência, ele se alinha com a naturalidade. A energia criadora é sutil, leve, e se move na direção da menor resistência. Por isso, quanto mais você tenta criar, mais resistência o campo encontra em você. Imagine uma superfície de água. Se você a toca com força, ela se agita e distorce o reflexo. Mas se você a observa em silêncio, ela reflete tudo com perfeição. A manifestação quântica funciona da mesma forma. Ela é reflexo, não resposta. Muitos perguntam: mas como posso simplesmente soltar, se ainda não tenho o que quero? A resposta está em mudar o foco de ter para ser. Enquanto você vibra na falta, o campo te mostra mais falta. Quando você vibra na completude, o campo reflete abundância. E o curioso é que, quando você para de precisar, as coisas que antes pareciam impossíveis começam a se aproximar com naturalidade quase desconcertante. É nesse ponto que o paradoxo se revela completamente. O verdadeiro Criador não cria, ele permite. Ele se sintoniza com a frequência daquilo que deseja e observa enquanto o campo reorganiza tudo em volta. Não há luta, não há corrida. Há apenas alinhamento. A energia não entende quero ter um relacionamento, quero prosperar, quero curar. Ela só entende a vibração do eu sou amor, eu sou abundância, eu sou saúde. A mente fórmula, mas o campo sente. E quando há desalinhamento entre mente e campo, o resultado é o atraso, o bloqueio, a sensação de que nada acontece. Por isso, o primeiro ato de um manifestador consciente não é agir, mas desfazer o excesso. Desfazer crenças, medos, pressa e expectativas. Porque o campo responde mais rápido ao vazio do que ao acúmulo. O vazio é fértil, ele é o espaço onde a criação pode acontecer. O excesso é ruído, ele sufoca o movimento natural da energia. Olhe para a natureza, ela não força o desabrochar de uma flor, não antecipa a chuva, não acelera o ciclo da vida. Ela confia no ritmo. E é por isso que tudo nela acontece com perfeição. A energia quântica segue a mesma harmonia. Ela precisa de ritmo, não de pressão. E esse ritmo é ditado pelo estado interno do observador. Por isso, toda vez que você sentir que precisa fazer mais, pergunte-se: essa ação está nascendo da confiança ou do medo? Porque a ação movida pela escassez reforça a escassez. Mas a ação que brota do alinhamento cria expansão. Menos é mais porque o universo não recompensa o esforço, ele reflete o estado de consciência. E o estado mais elevado é o da simplicidade. Não a simplicidade do fazer pouco,
mas a simplicidade de estar inteiro no agora, sem ruído, sem busca, sem ansiedade. É nesse ponto que a vibração se eleva naturalmente, sem técnica, sem esforço, sem tentativa. A manifestação quântica acontece antes do pensamento, antes da decisão, antes do querer. Ela surge no espaço onde o ser e o campo são um só. E para chegar lá, o ego precisa aprender a calar. Porque o silêncio interior não é vazio, é potência pura. É nele que o campo escuta o comando mais autêntico que existe. O da vibração que já sabe o que é. Quando você entende isso, o universo parece acelerar. Não porque algo mudou fora, mas porque você finalmente saiu do caminho. E nesse momento, a vida volta a fluir com a leveza de quem deixou de tentar e começou a permitir. Esse é o verdadeiro poder do paradoxo. Quando você solta, tudo se alinha. Quando você para de correr atrás, o que é seu te encontra. E o campo, que sempre esteve esperando a sua permissão, finalmente pode te mostrar o que estava pronto o tempo todo. Há um ponto na jornada da manifestação em que você percebe que tudo o que buscava fora sempre esteve dentro. Esse é o instante em que o fazer para ter se dissolve e dá lugar ao sentir para ser. A manifestação quântica não exige fórmulas, mantras complicados ou práticas intermináveis. Ela acontece na simplicidade, na frequência do agora, onde nada falta. Desde pequenos, fomos treinados a acreditar que precisamos conquistar, alcançar, merecer. Mas o campo quântico não entende esforço, ele entende vibração. E a vibração mais pura nasce da presença. O universo responde ao estado de ser que você sustenta, não há narrativa que você repete. Quando você sente o que já é, o campo colapsa realidades que correspondem exatamente a esse sentir. O grande esquecimento da humanidade foi se desconectar dessa simplicidade. O ego complicou o que era natural, transformando o fluxo em técnica, o estado em tarefa. Ele quer controlar o mistério, mas o mistério só se revela a quem o vive, não a quem o tenta dominar. Por isso, quanto mais você tenta entender a manifestação, mais ela escapa. E quanto mais você simplesmente sente, mais ela se revela. A física quântica chama isso de coerência vibracional, o alinhamento perfeito entre emoção, mente e campo. É o ponto em que a intenção não precisa mais ser declarada, porque o universo já a reconhece como parte do que você é. Nesse estado, você não cria conscientemente algo novo, você apenas se sintoniza com a realidade que já existia no campo, esperando que você vibrasse igual a ela. A simplicidade é o portal. Mas ela assusta o ego, porque o ego não sabe existir sem complexidade. Ele quer regras, métodos, caminhos lineares. O coração, por outro lado, só quer sentir. Ele entende que a vibração certa não vem do fazer, mas do ser. Imagine por um instante que a vida fosse um espelho quântico, refletindo não o que você quer, mas o que você emite. Você não precisa se convencer de nada, apenas vibrar na sensação do já ser. Não é sobre acreditar que vai acontecer, mas sobre viver como se já tivesse acontecido. Esse é o segredo da manifestação instantânea. Não é tempo, é frequência. Pense nas vezes em que algo incrível aconteceu sem querer. Talvez uma oportunidade, um encontro, uma sincronicidade perfeita. Nesses momentos, você não estava forçando nada, estava fluindo, presente, aberto. Seu campo estava limpo, sem interferência do medo ou da dúvida. E é exatamente aí que o universo encontra o espaço para agir. A simplicidade é isso, o estado de pureza vibracional onde o campo pode te alcançar. Mas é preciso coragem para ser simples. Coragem para não se esconder atrás da mente. Coragem para sentir o que realmente está vivo em você. A mente quer planejar, o coração quer experienciar. A mente quer certeza, o coração quer entrega. E a manifestação quântica acontece quando você permite que o coração lidere. No instante em que você sente o que já é, paz, abundância, amor, liberdade, o campo reorganiza tudo para refletir esse estado. Não há demora, não há espera.
Há apenas o tempo necessário para que sua vibração se estabilize. E é nesse silêncio interior que o impossível se torna natural. Por isso, o trabalho real não é buscar novas técnicas, mas lembrar o que você já sabia. O poder da criação não está fora, está na sua capacidade de sentir o agora como se ele fosse completo. Quando o ego diz falta algo, o campo responde com mais ausência. Mas quando você vibra em completude, mesmo sem ter tudo o que queria, o campo se curva diante dessa coerência e traz o resto até você. Essa é a essência do sentir o que já é. Não se trata de negar a realidade atual, mas de vibrar acima dela. De reconhecer que o mundo que você vê é apenas uma projeção do estado que você sustenta. Mude o estado e o reflexo muda sozinho. Sem esforço, sem luta, sem resistência. Há uma simplicidade divina em tudo isso. Ela não está nas palavras, mas no espaço entre elas. Não está nas técnicas, mas na quietude entre os pensamentos. E quando você toca esse espaço, mesmo por um segundo, algo dentro de você se realinha. Você sente uma leveza sutil, uma certeza silenciosa de que tudo já está bem, e é aí que o campo começa a dançar ao seu redor. A verdadeira manifestação quântica não é sobre criar o novo, mas sobre lembrar o que você sempre foi. Você não atrai o que quer, você revela o que vibra. E quando a vibração é pura, a realidade responde com precisão cirúrgica. O universo se torna um espelho perfeito da sua consciência. A simplicidade esquecida é, na verdade, o portal mais poderoso que existe. Porque no instante em que você sente o que já é, o universo não tem escolha a não ser confirmar o que você sente. Chega um momento em que você percebe que a busca acabou. Não porque desistiu, mas porque finalmente entendeu que o que procurava nunca esteve longe, sempre pulsou dentro de você. O verdadeiro poder quântico não está em forçar o universo a se mover, mas em se alinhar ao ponto de quietude onde tudo já está manifesto. Esse é o retorno à presença, o lugar onde a criação e o Criador se tornam um só. A mente quer resultados, o ego quer garantias. Mas o campo quântico não se move por exigência, ele se move por ressonância. Ele responde ao estado de ser, não à ansiedade do querer. E quando você retorna à presença, algo mágico acontece. A vibração se estabiliza, a frequência se eleva, e o universo finalmente tem permissão para agir sem interferência. Estar presente é o verdadeiro estado criador. Não é inércia, é ação consciente, uma ação silenciosa que parte da harmonia, não da pressa. É quando você deixa de perseguir as coisas e começa a atraí-las naturalmente, porque seu campo se tornou um reflexo coerente do todo. A presença é o ponto zero da manifestação. Tudo o que existe emerge dela. Tudo o que é criado passa primeiro por esse silêncio vivo. A física quântica descreve esse estado como colapso de onda estabilizado, quando o observador deixa de oscilar entre desejo e dúvida, e o campo finalmente se fixa em uma realidade concreta. Mas na linguagem espiritual, isso se traduz como paz interior. E é curioso perceber que, quando a paz se instala, os resultados chegam. Porque o universo não responde à pressa do eu quero, e sim à vibração calma do eu já sou. Retornar à presença é voltar a sentir o que realmente importa. É respirar profundamente e perceber que, neste exato instante, nada falta. Você tem tudo o que precisa para sentir gratidão, e a gratidão é a frequência que abre portais. Ela é o código vibracional do já realizado. Toda vez que você agradece antes de ver o resultado, o universo entende que você já reconheceu a manifestação, e começa a te mostrar provas físicas disso. Mas o ego não gosta da presença. Ele sobrevive de passado e futuro, de memórias e projeções. Ele teme o agora, porque no agora ele não tem controle. E é por isso que tanto se perdem em técnicas, listas, mantras, repetições. Tudo isso pode ser útil, mas apenas se for uma ponte para o silêncio. Porque a manifestação verdadeira começa quando o barulho da mente cessa. Imagine o campo quântico como um oceano cristalino. Cada pensamento seu cria pequenas ondas.
Mas quando você se aquieta, a superfície fica lisa, e é nessa calma que o reflexo da realidade se torna nítido. A presença é essa superfície serena onde o universo pode se ver através de você. Quando você está presente, você não tenta mais mudar o espelho, você se torna o reflexo que deseja ver. O retorno à presença é o retorno à origem criadora. É compreender que o universo não precisa ser manipulado, apenas acessado. E o acesso acontece no instante em que você sente que já chegou. Não há caminho, não há distância, há apenas uma frequência a ser lembrada. Nesse estado, você deixa de pensar na manifestação como um processo linear e passa a vivê-la como um campo simultâneo. Tudo já existe, passado, presente e futuro estão colapsando agora, neste exato momento. O futuro você que tem a vida dos sonhos não está em outro lugar, ele está vibrando aqui, esperando que você se alinhe à sua frequência. E o portal desse alinhamento se chama presença. Quando você permanece presente, o universo se reorganiza em torno da sua energia. As pessoas certas aparecem, as ideias chegam, os sinais se multiplicam. Mas nada disso vem de fora, tudo emana do estado interno que você sustenta. Por isso, estar presente não é um ato passivo, é o ato mais poderoso que existe. A presença dissolve o medo. Ela desarma o controle. Ela revela o que sempre foi verdadeiro, que você nunca esteve separado da fonte criadora. A distância entre o que você deseja e o que você vive sempre foi uma ilusão de frequência. E agora que você entende isso, o jogo muda. Você não busca mais manifestar, você apenas vibra como quem já viveu. Esse é o retorno à presença. Um estado de confiança silenciosa, de saber sem precisar provar, de sentir sem precisar nomear. Aqui, o universo deixa de ser algo a conquistar e se torna um campo a ser experienciado. A manifestação deixa de ser meta e se torna consequência natural do alinhamento. E no instante em que você relaxa totalmente nesse agora, o universo te entrega tudo o que você estava tentando alcançar. Porque, para o campo, você nunca precisou correr atrás de nada. Você só precisava voltar para o momento onde tudo já era seu. Há um instante silencioso na jornada de quem desperta em que algo dentro simplesmente se rende. Não por fraqueza, mas por sabedoria. É o momento em que o eu, esse construto que tentou controlar, entender e dominar o universo, finalmente percebe que nunca precisou carregar esse peso. É aqui que o buscador se transforma em canal. E o Criador, antes separado da criação, se torna o próprio campo em movimento. O ego sempre acreditou que criar era uma ação. Eu vou manifestar. Eu vou atrair. Eu vou conseguir. Mas o verdadeiro Criador entende que manifestar é permitir. Não se trata de moldar o campo pela força, mas de ser o campo que molda tudo ao redor. A criação quântica não acontece quando você tenta fazer o universo ouvir sua voz, e sim quando você se torna o silêncio através do qual o universo fala. Quando o eu cede ao todo, o esforço desaparece. A resistência some. E a vida volta a fluir com a mesma naturalidade com que o rio encontra o mar. A mente humana tenta segurar as margens, acreditar que precisa guiar o curso. Mas o rio nunca precisou aprender a correr, ele é o movimento. Esse é o ponto em que o controle dá lugar à confiança. A dualidade se dissolve. Você deixa de ver o universo como algo que te responde e passa a perceber que sempre foi o próprio universo se experimentando através de você. Não há mais separação entre Criador e criação. O observador e o observado se tornam um só campo vibracional. A física quântica descreve isso como unificação de fase, o momento em que duas ondas deixam de competir e passam a vibrar em harmonia perfeita. Espiritualmente, é o retorno à unidade. É quando o eu sou deixa de ser afirmação e se torna consciência pura. Nada precisa ser provado, conquistado ou validado. Tudo simplesmente é. E, paradoxalmente, é nesse vazio que o poder verdadeiro se manifesta. Porque o campo responde à coerência absoluta, e não há coerência maior do que estar em paz com o agora. Quando você para de pedir, o universo entende que você já possui.
E quando o eu se dissolve, o todo começa a agir através de você, não mais para você. Você se torna uma extensão consciente da própria energia criadora. Nesse ponto, a manifestação deixa de ser um evento e passa a ser um estado de existência. Você não precisa mais visualizar, afirmar ou planejar, porque cada gesto seu, cada pensamento, cada respiração, já carrega a intenção do campo. Tudo o que você faz vibra na frequência da criação. Você passa a viver em ressonância contínua, e tudo ao redor se ajusta ao seu novo estado de ser. Mas esse processo exige entrega total. E o ego teme a entrega. Ele acredita que, ao soltar o controle, perderá o poder. Quando, na verdade, é exatamente ao soltar que o poder se revela. Porque o poder não vem do esforço, vem da confiança. Não vem do fazer, vem do ser. O ego quer provas, o todo oferece evidências. Mas elas só aparecem quando você deixa de exigir e começa a sentir. A verdadeira criação não é linear. Ela não segue causa e efeito. Ela segue coerência e fé. É o colapso do tempo. O ponto em que o ainda não aconteceu se transforma em sempre foi assim. E é nesse instante que você percebe, nunca precisou se tornar algo. Você sempre foi o todo expressando uma parte de si. A manifestação não é conquista, é lembrança. Quando o eu cede ao todo, você passa a agir sem o peso da dúvida. Você fala e o campo responde, não porque você pediu, mas porque você vibra o som da criação. As decisões se tornam intuitivas, os caminhos se abrem antes do primeiro passo, e o impossível perde o sentido. O milagre deixa de ser exceção e se torna a linguagem cotidiana do universo. E o mais bonito é que, nesse estado, você não quer mais controlar nada. Porque você entende que tudo está se desdobrando exatamente como deveria. A vida não precisa ser empurrada, ela precisa ser sentida. E quando você sente o fluxo, percebe que sempre foi conduzido, mesmo quando acreditava estar perdido. O verdadeiro Criador vive em rendição ativa. Ele age, mas não força. Ele deseja, mas não se apega. Ele confia, mesmo sem ver. E é nessa confiança silenciosa que a realidade se curva à sua vibração. O eu que cede ao todo não desaparece, ele se integra. Ele compreende que o todo não é algo fora dele, mas o espaço onde ele respira. E então, cada respiração se torna uma oração, cada pensamento uma frequência, cada emoção um comando energético. Você deixa de viver para manifestar e começa a manifestar simplesmente por viver. E quando esse ponto é alcançado, o buscador se transforma no próprio caminho. O Criador desperto entende que nunca precisou alcançar o universo. Porque, o tempo todo, o universo era ele. Quando você entende isso, tudo muda. Não há mais luta, nem pressa, nem necessidade de provar nada. Você apenas vibra, e o universo responde. Agora, feche os olhos por alguns segundos. Respire. Sinta o campo pulsando dentro de você. E repita mentalmente: eu não crio, eu sou a criação. Essa é a chave. A vibração da entrega. O ponto onde o eu se dissolve e o todo te conduz. Se essa mensagem ressoou, é porque algo dentro de você já despertou. Então, antes de sair, curta este vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Porque as próximas jornadas vão te levar ainda mais fundo nesse campo de consciência, onde a manifestação deixa de ser teoria e se torna experiência viva. Durante as próximas 24 horas, apenas observe. Não force, não controle, não queira entender. Permita que a vida te mostre que o todo já está se movendo através de você. Esse é o momento em que o Criador desperta, e o campo começa a agir.